e a mão do Senhor estava sobre mim ali. E ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. Amém? Só o texto aqui vai estar falando sobre o atalaia de Israel, e quando Deus desse uma palavra, uma mensagem, a pessoa tinha a obrigação, ainda tem, né? A obrigação de ir lá e transmitir aquela palavra de Deus, para avisar o ímpio que se ele morresse naquele caminho, Deus ia recobrar também o sangue da mão daquele ímpio, do justo. Então é importante nós nos situarmos um pouco aqui no texto, mas eu não quero me ater totalmente no texto. Eu quero, como o nosso tempo não é uma administração de 10, 15 minutos, só mesmo nesse versículo, nós vamos fazer uma aplicação aqui em cima desse texto. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali eu falarei contigo. Bem, o intento aqui é de entender que para você ouvir Deus falar assim, você tem que tomar uma atitude. Eu tenho que tomar uma atitude. Nós temos que nos colocarmos. Você vai ver que o texto está dizendo assim, ó. E a mão do Senhor está dizendo, Deus estava com ele. Mas diz com ele assim, ó, levanta e sai ao vale, e lá eu vou falar com você. Tem uma musiquinha que vai: sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. E vai, tem. O que acontece? Em determinado momento da nossa vida, nós queremos muito mais ficarmos parados, irmão Cícero. Ficarmos parados, mesmo entendendo, não, Deus é comigo, e eu sei que Deus é com vocês, eu sei que Deus é com a sua vida, mas só que em detrimento de algumas situações, nós temos que nos levantar, e não só entender que Deus está, mas ter o desejo de ouvir Deus falar. Então quando o texto ele vai dizer assim: e a mão do Senhor estava ali comigo, o Senhor me disse: desce, vai ao vale, porque eu vou falar com você. Muitas das vezes o que o Senhor quer é um particular mais entre você e Deus. Às vezes, Selma, nós falamos muito das nossas condições para outras pessoas, Deus. Nós conseguimos abrir o nosso coração e reclamar, ou falar uma murmuração, ou até uma bênção. Mas o que tem que acontecer é que você tem que ter também este particular com Deus. Não é só com os irmãos, não é só expor algum pensamento ou algum sentimento de frustração lá nas redes sociais, embora eu não ache legal, mas há aqueles que gostam de ir lá e colocar: hoje eu estou mal, hoje eu estou isso, olha, se você me deve, me paga, e não coloca nome, aí eu vou lá e curto assim, gente, fala o nome da pessoa, põe a foto, para a gente já saber, né? Quem é, se está te devendo. Porque fica lá aquela coisa assim, sim, que fulano me deve, você que me deve, me paga. Gente, coloca o nominho da alminha aí, se possível uma fotinha, para a gente saber que a pessoa está te devendo, porque fica jogando indireto, né? Coloca lá no status do WhatsApp: olha, gente, quem me deve, me paga. Enfim, sei lá, se algum dia eu tiver que fazer, vocês vão ver lá o nome e a foto da pessoa. O nome e a foto do candango vai estar lá. Eu não sei se vai estar aqui procurar, mas vai estar lá assim: esse cidadão me deve e não quer me pagar. Vai dar a foto e o nome da pessoa. Mas meu irmão, já que vai falar. Então as redes sociais, ela virou, não sei, muitas das vezes é um grande banquete, às vezes é uma privada, não sei. E as pessoas estão lá nisso.
E o crente aí vai lá também falar disso, vai reclamar. Hoje, olhando um dia desse, eu vi lá, o cara falou assim: fui do culto e não achei que a palavra estava boa. Quem é que me deu a autoridade de julgar se a mensagem ela era de Deus ou não? Quem foi que me chamou para dizer o nível de espiritualidade de uma pregação? Deus não me chamou para isso. Eu não sou juiz. Quando a gente estava dando um estudo aí, eu já falei na igreja. Uma vez um irmão, acabou o culto, uma pessoa me procurou e falou: pastor, cara desse aí, não dá. Mas pronto, só falou besteira. Estou com vergonha de não sei o que. É assim, é um negócio muito louco. Veio um, reclamou, acabou o culto, conversando, reclamando, essa mensagem. Aí conversou com outra pessoa, quando pensou, veio outro irmão. Pastor, como Deus falou comigo. Aleluia. Eu ia desistir. Eu já não queria vir mais na igreja. E essa mensagem era tudo que eu precisava ouvir. Aleluia. Eu ia parar, até da casa eu estava querendo ir embora, da minha casa. Aí, como que a gente pode avaliar? Como que eu vou dizer? Era Deus ou não era Deus? Eu entendo que o banquete é grande. Então, se você não gosta de caqui, não come caqui. Mas também não vá falar mal que tinha caqui na mesa. Você queria o quê? Beterraba? Come beterraba. Miserável. Pronto. Não, eu gosto de brócolis. Come brócolis. Não, mas tinha churrasco, não, mas tinha pavê, tinha tudo. Come. E do que você não gosta, não fale mal. Come, enche o seu buchinho. A ministração é assim. Por que eu estou falando assim para vocês hoje? Porque o texto aqui está dizendo assim: olha, a mão de Deus estava sobre ele. Quem? Ezequiel. Mas mesmo assim, ele precisava ouvir Deus falar com ele. O que eu quero que você compreenda, que você entenda. Eu estou fazendo essa aplicação aqui para nós de forma rasa. Mas assim, vamos entender que a mão de Deus estava sobre mim, indica que você já está dentro da igreja. Está ótimo. Mas só que muitas das vezes, você precisa ouvir Deus falar com você de uma forma em particular. Não é só da ministração. Você precisa entender que você precisa dobrar os seus joelhos lá de Mateus 6 e buscar a Deus e dizer: Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso, Senhor, compreender qual é a tua vontade para a minha vida. Porque não basta só sentar nas cadeiras da igreja. Não basta só estar na poltrona da igreja, no banco da igreja. O que você precisa é ter a mão de Deus sobre a tua vida, mas você precisa ter a boca de Deus falando no teu coração. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós precisamos disso e precisamos desejar isso. Se nós não desejarmos assim, não que adianta servir a Ele, se nós não queremos ouvir a voz dEle. Ouvir a voz de Deus é tudo de bom. Ouvir a voz de Deus é importante para a nossa vida, para a nossa estrutura espiritual, física, financeira, sentimental. Quando você tem mais diálogo com Deus, a sua vida flui melhor. Quando nós dialogamos com Deus e nos retiramos para o vale, muitas das vezes, entendemos: Deus vai falar comigo. No sentido aqui do vale é de se retirar. Tem hora que você tem que se retirar, sair da confusão. O pau está quebrando dentro da sua casa, na família, no emprego, no comer dos amigos, dos vizinhos, a madeira empenando, a contenda danada. Você sai fora. Quando tudo estava lá, Jesus fez o quê? Quando a multidão, alguns estavam muito, Jesus se retirava, ia orar sozinho. Você entendeu o segredo da vitória?
Muitas das vezes não está para fazer para as outras pessoas verem, mas está para fazer que aquele que te vê em secreto também vai te ver. Tem hora que as nossas palavras elas não vai resolver. Tem hora que a nossa ação não vai resolver, mas o joelho, a sua oração vai. Porque as suas palavras ela vai até um determinado lugar, a ação da sua mão até um determinado lugar, mas a resposta da sua oração ela pode ecoar pela eternidade. Ela não tem limite. Ela vai no gerente, ela vai no pai, ela vai na mãe, ela vai na esposa, no esposo, nos filhos, ela vai no vizinho, no parente, no sobrinho, no neto, na neta. A ação de Deus, irmão Márcio, ela não está condicionada à ciência, a ação de Deus não está condicionada à política, a ação de Deus não está condicionada ao tempo, a ação de Deus não está condicionada à vontade do inimigo, mas a ação de Deus ela vai segundo a tua oração, e a Bíblia vai dizer: tu orarás a Ele e Ele te ouvirá. Então é o tempo de orar, porque Deus ele está ouvindo a tua oração. É tempo de clamar, porque Deus vai trabalhar. Tem hora que não adianta a gente ficar bravo, tem hora que não adianta espernear. É tempo de orar, é tempo de buscar. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu ainda não sabes. Tem hora que nós temos que clamar, a gente não está entendendo o que está acontecendo, mas quando a gente começa a orar, quando você começa a clamar, Deus começa a revelar para você a atitude, a ação que você tem que tomar. Mas o segredo está na oração, o segredo está em buscar. Tem hora que você está explicando, está desenhando e as pessoas não estão entendendo, então para. É tempo de clamar. Acho que Ezequiel 33:3, não lembro. Clama a mim, responder-te-ei. Não só vai responder, mas vai te anunciar coisas que você não entende, que você não sabe. É o bônus da oração. Porque poderia só ser assim, ó, clama a mim, eu vou te responder, mas não é. Você vai fazer uma ação e vai ter duas reações em seu favor. Primeiro você vai clamar, Deus vai te ouvir e responder. E depois ele vai pegar e vai fazer assim, ó, ainda vou fazer coisas grandes e ocultas que você não sabe. Coisas grandes e ocultas que você não sabe. Uma ação com duas reações em seu favor. A ação sua é a oração. A reação primeira, responder a tua oração. Reação secundária, revelar para você coisas grandes e ocultas que você não sabe. Talvez você está passando por um momento difícil, delicado. De repente você está olhando e dizendo assim: Senhor, eu não consigo mais atuar. Eu estou vendo que não tem mais como. Vou perder essa batalha com esse negócio. Mas o segredo é clama. Continua clamando, porque Deus está te ouvindo e está dizendo assim: eu vou responder. E além disso, eu vou revelar para você o segredo desse negócio aí. Glórias a Ti. Então o tempo é de clamar. O tempo é de clamar. E de entender assim: Deus fez algo extraordinário. Que tem até a musiquinha lá: o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Não tem? Vai chegar o tempo de você cantar. Talvez você está num tempo aí meio tumultuado, não está entendendo, o vento está soprando dentro da sua casa, no meio da sua família, o negócio está revirando, está fora do lugar, a paz está indo embora, a tristeza chegando, a raiva, a ira chegando, mas você vai olhar que vem o tempo de Deus para você dizer assim: olha, o tempo é este, o tempo chegou, o tempo de cantar